pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de QGIS. Na aula de hoje, a gente vai aprender como transformar um sistema de referência UTM para um sistema de referência LTM. A gente precisa fazer essa conversão para quando a gente vai passar da etapa de estudos para a etapa de projeto, porque nessa parte a gente precisa ter uma maior precisão de medidas, então a gente tem que minimizar as deformações causadas pela projeção da esfera terrestre. Bom, antes disso, a gente precisa entender um pouquinho os parâmetros que diferenciam um sistema de referência UTM para um sistema de referência LTM. Então, eu trouxe essa tabela, que é um comparativo entre esses sistemas. O sistema que a gente estava usando, o UTM, ele usa um arco difuso de 6 graus, e o sistema que a gente vai transformar, que é o LTM, ele usa um arco difuso de 1 grau. Ele pode parecer pequeno, mas a abrangência desse fuso é de 400 km. Então, é um tamanho bem aceitável para o tamanho da nossa rodovia. Os parâmetros que definem esse sistema de referência são o meridiano central, o falso norte, o falso leste e a deformação, que é o K. O falso norte, o falso leste e o fator de deformação, eles são valores padrão de cada sistema de referência. O que vai modificar, dependendo do projeto, é o meridiano central do fuso. Por isso aqui eu trouxe um comparativo entre os diferentes sistemas de referência. O sistema de referência UTM, que é o que a gente estava usando, ele tem um meridiano central esparçado de 6 em 6 graus, que nem a gente viu ali. O fuso LTM, ele tem meio grau de longitude de espaçamento. Então, por exemplo, aqui, entre o meridiano central 51 e 50, a gente vai ter o meridiano central do fuso LTM, então ele seria no 50,5. Por isso, a gente precisa descobrir qual que vai ser o meridiano central da nossa projeção. Eu marquei aqui, previamente, o ponto de interesse do nosso estudo, que no caso é o prédio da Escola de Engenharia. Para eu descobrir o meridiano central do fuso LTM que abrange essa região, eu vou transformar o sistema de referência do meu projeto para o CIRGAS 2000, que é o que trata das longitudes de acordo com o sistema UTM. Então, eu transformo meu projeto para CIRGAS 2000. E aqui onde eu passar o meu cursor, aqui embaixo em coordenada, vocês vão ver que ele vai estar com o sistema das longitudes da esfera terrestre. Então, aqui está dizendo que o nosso ponto de referência ele se localiza na longitude menos 21, menos 51,22. Ou seja, o meridiano central do fuso LTM mais próximo é em menos 51,5. Então, esse vai ser o meridiano central da projeção que a gente vai criar. Então, eu vou colocar um ponto aqui onde seria esse meridiano central para a gente ter uma noção de onde ele se localiza. Vou colocar aqui a coordenada dele, 51,5. Certo, ele já colocou ele aqui, onde vai estar passando o nosso meridiano central. Agora, para criar essa projeção, eu vou copiar uma projeção que o QGIS já fornece e eu vou alterar esses parâmetros que tornam a projeção LTM no que ela é. Para isso, eu vou vir aqui na SRC do meu projeto, vou clicar na zona UTM 22 Sul, que é essa que a gente está se localizando, e nessa janela aqui no canto inferior esquerdo, eu vou vir nessa parte que está escrito WKT e eu vou copiar esse código. Eu venho até o final dele aqui, antes de começar o PROD 4, copio, venho em configurações, personalizar projeções, e no maisinho eu vou criar a projeção que eu quero. Eu vou dar o nome dela de Escola de Engenharia LT. É importante conferir que aqui o formato esteja WKT, porque senão ele não vai conseguir ler na mesma linguagem que a gente está informando o QGIS.
E nessa janela aqui de parâmetros, eu colo o que eu tinha copiado. Agora a gente só vai alterar aqui o que a gente tinha pré-definido. Então, primeiro eu vou mudar o nome dessa projeção para o nome que eu tinha definido. Então, Escola de Engenharia, LTM. E já dá para ver aqui que ele já alterou automaticamente. Então, esse é o nome que vai aparecer ali quando a gente for selecionar o sistema de referência. Agora, o primeiro parâmetro que aparece aqui no código é a longitude de origem, que é justamente o meridiano central. Estava assim, menos 51 graus, então eu vou botar menos 51,5. É importante lembrar que aqui, nesse código, ele identifica a vírgula como ponto. Então, se vocês botarem vírgula, ele não vai conseguir ler corretamente essa informação. O próximo parâmetro que aparece no código é o falso leste, que no nosso caso é 200 mil metros. E o falso norte, que é 5 milhões de metros. Essas informações vocês podem retirar dessa tabela que foi fornecida na apostila. Certo, finalmente a gente muda aqui o fator de escala, que está como fator de escala o TM, e a gente tem que transformar no LTM, que são 5 noves seguidos de um 5. Então, eu adiciono mais 2 noves e um 5. Certo? O último passo que a gente tem que fazer nesse código é remover essa última linha, esse ID, sem apagar o colchete que fecha o código. Então, apaguem todos os caracteres dessa linha, menos o colchete de fechamento do código. Após isso, a gente vem validar o que a gente vai nos informar que essa projeção é válida. E antes de eu clicar em OK, eu confiro se não foi criada uma linha em branco. Se essa linha em branco estiver aqui, vocês selecionam ela e clicam no menos e definem que sim, vocês querem apagar ela, porque senão vai acontecer um erro e ele não vai conseguir gerar a projeção. Depois de ter definido tudo isso, a gente clica em OK. E essa projeção já deve estar sendo fornecida ao QGIS. A gente vem aqui na SRC do projeto. E ela até já apareceu aqui, mas se não tiver aparecido para vocês, vocês pesquisem aqui com o nome que foi dado a ela. Então, Escola de Engenharia LTM. Podem conferir aqui, ela vai estar com os parâmetros que a gente definiu. Aplica o meu projeto e dou OK. Então, passando aqui pelo cursor, a gente consegue ver que em cima do meridiano central, ela está com a coordenada 200 mil metros, coordenada X, né? Isso é totalmente coerente, porque é justamente a metade da extensão do nosso fuso LTM de 400 mil metros. Então, quer dizer que a gente criou corretamente essa projeção. Para transformar as outras camadas em LTM, vocês vão precisar reprojetar todas as camadas do QGIS que vocês querem passar para o Saepro. Então, apesar do QGIS estar em uma camada LTM, vocês vão ter que fazer essa conversão para o projeto para ele poder ser trabalhado posteriormente com esse sistema de referência. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e os gestores do projeto ficam disponíveis para retirar eventuais dúvidas.